Fala, minha nação nordestina, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola mais uma vez para a gente conversar sobre o futebol nordestino. Segundou aqui e já vamos começar aqui com o Nordeste em Foco aqui no nosso canal, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Espaço da Bola, bom dia para você e já deixa o teu joinha aqui no nosso vídeo para fortalecer nosso trabalho. Se você está conhecendo aqui o nosso canal, já se inscreve também aqui, né, para a gente aumentar a nossa quantidade de inscritos e subindo aqui na plataforma. E tô vendo meu cabelo horrível, né, velho? Tô precisando cortar o cabelo já. Ou negócio chato. Mas é isso aí, galera. Vamos lá conversar aqui sobre o que aconteceu nesse final de semana aí entre os times do Nordeste, né, galera? Voltando já pra sexta-feira, onde começaram os jogos com Remo e Náutico. O Remo venceu por 1-0 a equipe do Náutico. E o Náutico vem em queda na tabela de classificação da Série B. O Náutico já tá na parte de baixo. O Náutico já é o 11º colocado, né? O Náutico e o Sampaio Corrêa, para falar a verdade, são equipes que estão caindo demais de rendimento. O Náutico é o 11º, o Sampaio é o 10º colocado. Então tem que abrir o olho essas duas equipes, né? Já se afastam aí pela briga pelo acesso, então tem que abrir o olho realmente. No sábado a gente teve partida aí pela Série A, o Ceará dando o ar da graça aí, vencendo a equipe da Chapecoense. E eu falava, né, que o time do Ceará não pode perder pontos contra a Chapecoense. Qualquer time hoje na Série A que jogue contra a Chape tem que pensar na vitória, né? Não pode desperdiçar pontos. Um empate contra a Chapecoense já é muito ruim. E é triste, né, porque a Chapecoense é um time que desperta a simpatia da maioria dos brasileiros, né? Eu até hoje não conhecia um torcedor que desgoste da Chapecoense, né, que não goste da Chapecoense. É porque ganhou a simpatia do brasileiro por conta de tudo que aconteceu, a tragédia de 2016, né? Então a galera simpatiza com o time. E eu gosto bastante da Chapecoense, né? Então é triste ver o time nessa situação. Mas o time do Ceará foi lá, né? Venceu a equipe da Chape. E infelizmente eu acho que a Chapecoense vai amargar esse rebaixamento aí para a Série B na temporada que vem, né? Então, começando já o sábado aí com a vitória da equipe do Ceará, com a derrota do Vitória para a equipe do Londrina, né? O Londrina, que era um adversário direto da equipe do Vitória. O Londrina estava na zona de rebaixamento, estava atrás do Vitória na classificação, né? E vencendo esse jogo, o Londrina sai da zona de rebaixamento, porque passou o Vitória e também o Brusque. O Brusque tinha 29 pontos, mas por conta daquela situação de racismo, o time perde 3 pontos na tabela de classificação, né? Foi punido com a perda de 3 pontos. E assim, velho, uma punição exemplar. É um caso de racismo que ele precisa ser tratado com seriedade. E essa perda de pontos aí pode ser uma punição exemplar, né? Aí esses racistas safados vão pensar 2 vezes antes de atacar dessa maneira os outros, né? O jogador ou quem que seja, né? Mas mais do que essa punição esportiva, deveria ter uma punição judicial, né? Criminal para o cara, né? Além dos 3 pontos, o Brusque foi punido com uma multa de R$60 mil. E o dirigente que ofendeu o Celcinho, ele foi banido por 1 ano, né, do futebol. Não pode ir para estádio por 1 ano, praticamente, né? 360 dias, se não me engano. E aí essa punição aí deveria também ter algo judicial em cima dele, né, velho? É complicado, mas pelo menos a punição esportiva existiu aí e que sirva de exemplo, né? O Confiança venceu a equipe do Operário 1-0 para a equipe do Confiança. E o time já vem aí 4 jogos sem perder, né? 2 vitórias e 2 empates. Venceu 2 partidas em casa, então a volta do torcedor aí, dando o ar da graça aí para a equipe do Confiança, né? E o time já se afasta da última posição, pelo menos, né? Fica com 21 pontos, né? Mas ainda tá bem distante do Londrina, que tem 27. São 6 pontos de distância, né? Então é difícil para a equipe do Confiança, não só pela posição, mas pelo futebol que vem apresentando. Dá até bons indícios nesses últimos jogos aí, mas é muito difícil que consiga tirar essa situação. Mas vamos seguir na torcida, né? O CRB perdeu para a equipe do Avaí por 2-1 em casa, né? O time com a volta do torcedor, né, velho, e acaba perdendo assim, é desanimador. Mas mesmo assim, o CRB segue no G4.
perdeu para um adversário direto aí, que é o time do Avaí, e aí o CRB com 44 pontos vê o Avaí encostar com 43, né? E realmente um resultado muito ruim aí para a equipe do CRB. Eu até falava, por ser um confronto direto, a vitória, claro que é o ideal, mas um empate não é um mau resultado porque você tira pontos do Avaí também, né? E essa derrota aí foi muito ruim, o Avaí cola na equipe do CRB e o time já dá indícios realmente de que tá caindo de rendimento, né? Nas últimas rodadas aí o time do CRB. Tem que abrir o olho também. No domingo, pela Série A, a gente teve o Bahia perdendo mais uma partida, dessa vez para o Internacional, infelizmente. O Bahia agora já na zona de rebaixamento, né? Vem caindo demais de produção, de rendimento. O Bahia em situação bem complicada aí no Campeonato Brasileiro, né? Perde mais uma. Situação complicada também para a equipe do Sport, que perdeu para o Fortaleza, né? O Fortaleza venceu por 1-0 essa partida e volta a pontuar bem no campeonato. O Fortaleza inclusive ultrapassou a equipe do Flamengo, que empatou contra a equipe do América ontem mesmo, e o Fortaleza retoma a terceira posição. Só que aí fica aquele negócio, né? O Fortaleza tem 22 jogos e o Flamengo tem 19, né? Então ainda pode retomar essa posição aí a equipe do Flamengo. Mas pelo menos o Fortaleza volta a vencer, né? Volta a ter essa confiança de ganhar jogos no Campeonato Brasileiro. Então um bom resultado aí para a equipe do Fortaleza. Ruim para a equipe do Sport, que se mantém aí na penúltima colocação com 17 pontos apenas. E aí a distância para o Santos, que é o time que está fora da zona, já é de 7 pontos, né? E o time numa situação bem complicada. O Sport tem o pior ataque disparado da competição. O time fez 8 gols apenas em 22 jogos. O segundo pior ataque é do Atlético Goianiense, Grêmio e Chapecoense, que tem 17. Então o Sport é um time que fez menos pontos, que fez menos da metade dos gols dos segundos piores ataques. É um ataque muito ruim. Mas, por outro lado, é uma defesa boa até. É a segunda melhor defesa do campeonato. 19 gols sofridos apenas. Só o Atlético Mineiro sofreu menos gols, 13, né? Aí o Sport com 19 gols sofridos está empatado com Flamengo e Corinthians, com as segundas melhores defesas do campeonato. Mas realmente é uma situação bem complicada aí da equipe do Sport, velho. O último gol que o Sport fez foi contra o Bahia, dia 1º de agosto. Vai completar 2 meses sem gols a equipe do Sport. Que lamentável, né? Mas vamos lá, vamos continuar torcendo aí para a equipe do Sport. Ainda tem muita bola para rolar. Série B nesse final de semana. Eita, botei para o jogo de hoje. Não, domingo. A gente teve a vitória do CSA de virada contra o Cruzeiro. Mais uma vitória de virada do CSA contra o Cruzeiro, né? E aí nesse jogo aí, destaque para a atuação da equipe do CSA, porque o time do CSA, algumas rodadas atrás, ainda com o Ney Franco, era um time que ele não tinha padrão de jogo, parecia um time mal treinado, era um time que no segundo tempo caía de rendimento físico e tático. O rendimento tático já era muito ruim, mas o time caía mais ainda no segundo tempo, e quando precisava fazer as alterações, as substituições, o time caía mais ainda. E o Moza chegou agora na equipe do CSA e já dá indícios de que ele conseguiu consertar alguns desses problemas. É claro que o elenco ainda não é o ideal, na minha opinião, só que o time consegue jogar melhor. Tem um padrão de jogo agora, o time do CSA, joga bem a maioria das partidas. E outra coisa, no segundo tempo o time consegue ter reação, né? No jogo contra o Botafogo, conseguiu reagir porque o time do Botafogo voltou melhor para o segundo tempo e o CSA conseguiu reagir. Mudou a forma de jogo, né? Foi um jogo mais reativo e conseguiu vencer. E nesse jogo contra o Cruzeiro foi o inverso. O time do Cruzeiro estava melhor no primeiro tempo e no segundo tempo o CSA voltou melhor. Tava perdendo, precisava correr atrás do resultado e correu. Conseguiu inverter essa superioridade no jogo, jogou melhor que o Cruzeiro e aproveitou que estava melhor. Conseguiu fazer os 2 gols, virou o jogo e ainda nas alterações a equipe do CSA não deixa mais esse ritmo cair, esse nível de atuação cair. Então o time do CSA tá de parabéns, terceira vitória consecutiva e o time agora
muda um pouco daquele posicionamento. Eu falava que o time se aproxima de maneira perigosa da parte de baixo da tabela, chegou a ser 13º colocado, por exemplo, ficar a 6 pontos da zona de rebaixamento, e agora está a 6 pontos do G4. Né? Então é uma mudança de patamar da equipe do CSA realmente nessas últimas rodadas. Então de parabéns aí à equipe do CSA, principalmente o técnico Musa. Certo? Outro jogo de nordestino que não tá tão de parabéns assim foi o Sampaio Corrêa, que perdeu da equipe do Botafogo. E como eu falava, né, o Náutico vem caindo na tabela de classificação, o Sampaio Corrêa também. Já são 10º e 11º colocados, se afastam aí dessa briga pelo G4. E precisa abrir o olho, o Sampaio e o Náutico, né, velho? Que situação complicada aí das duas equipes. Mas seguem aí tranquilos em relação a fugir do Z4, por exemplo, né? Galera, pra gente encerrar, vamos falar sobre a Série C, que ela se encerrou nesse final de semana, né? Aí eu não vou falar os jogos, né? Mas vamos falar de quem tá na briga ainda. Paysandu, Tombense, Botafogo e Manaus se classificaram no grupo A para a segunda fase. E no grupo B, Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e Criciúma se classificaram também. E eu ainda não confirmei, mas como é que foi na temporada passada? Eram 2 grupos de 4, né? Aí era o primeiro e o terceiro de um grupo, o segundo e o quarto do outro. Faziam um grupo ali de 4 e jogavam para disputar quem subia. E aí o primeiro e o segundo colocado de cada grupo sobem para a Série B. E o primeiro colocado de cada grupo se enfrentam na final, certo? Para decidir quem é o campeão. Então, se for dessa mesma maneira aí, o Botafogo, que é o nordestino que se classificou, vai se juntar ao Paysandu, o Ituano e o Criciúma, fazendo um grupo aí para disputar o acesso para a Série B, certo? E também aqui, galera, fica a minha torcida, claro, para o nosso nordestino, né, que é o Botafogo, mas também para o Paysandu e o Manaus, que são times aqui do norte, não são do nordeste, mas que assim, a gente faz esse trabalho, esse trabalho aqui no Espaço da Bola, de valorização dos times do nordeste, né? E então, os times do norte, eu acho que também precisam dessa mesma valorização pelo pessoal da terra deles, né? Que os torcedores de lá valorizem os times que tem, né? Valorizem os times da sua terra. Então fica essa torcida aí, essa simpatia pelos nossos colegas do norte e a torcida também para que possam subir, né? Já que a gente não tem tanto nordestino assim na briga, que suba o nosso nordestino aqui e também os nossos vizinhos de lá do norte. Então fica aqui também registrada a nossa torcida para o Manaus e o Paysandu também, tá? E pela Série D, galera, a gente tem já as oitavas de final, tivemos os primeiros jogos aqui. América de Natal e Motoclube, o América venceu a primeira partida em casa por 1-0. O 4 de julho empataram em 1-1, o ABC define... O 4 de julho e o ABC empataram em 1-1, perdão. O ABC define em casa a classificação. O Guarani de Campinas, o Guarani de Sobral... Guarani de Campinas é fora. Guarani de Sobral perdeu em casa para a equipe do Campinense por 2-1. O Campinense define em casa e a classificação já encaminhou a vitória, né, fora de casa. E o Atlético Cearense enfrenta aí o Paragominas. Paragominas do Pará, né? E o Atlético Cearense venceu por 2-0 nessa primeira partida, leva a vantagem para o jogo de volta lá no Pará. Então é isso aí, galera. Série A, Série B, Série C, Série D, tudo a gente abordou aqui. E vamos embora, agradecendo aí a presença de vocês aqui no canal, gente, tamo junto, muito obrigado aí mesmo pela participação de vocês aqui e até a próxima, viu galera? Abração, até mais, hein? Falou!